Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sem enrolação. Seguinte, galera, vídeo importantíssimo. 100 dias de governo Trump. Eu que estive a maior parte do tempo desses 100 dias aqui nos Estados Unidos. Vamos falar se ele tá fazendo um bom governo, se não tá fazendo. No final do vídeo, vou inclusive falar o que eu acho que foi muito errado da parte dele fazer. Então, no vídeo de hoje, além de falar das notícias da semana, eu vou te mostrar o que aconteceu nesses 100 dias, tudo que ele fez de certo, tudo que ele fez de errado. E é óbvio que antes de começar o vídeo, eu quero a sua opinião. Então primeiro se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, na sua opinião, o Trump está aprovado ou reprovado? É isso aí. Se passasse um cara fazendo uma pesquisa contigo, aí, você acha que o Trump está aprovado ou reprovado? Fazendo um bom governo ou não? O que você diria? Então me diga nos comentários. O Trump está aprovado ou reprovado na sua opinião? Eu quero ver o que a galera tá achando. Isso é muito importante porque estamos falando do principal país, da principal economia do mundo. Então, sem enrolação, bora falar do fechamento da semana depois dos 100 dias do governo do Trump, começando primeiro pela notícia do final de semana, que foi a aposentadoria do Warren Buffett. Ele acabou de falar no final de semana que está se aposentando. Todo mundo já sabia que ele vai deixar o CEO, o cara que já estava lá sendo treinado. O Buffett está com 94 anos. Eu tive em 2023 lá na conferência dele, tava o Buffett, tava o Munger. Foi o último ano que nós tivemos os dois juntos e foi muito bacana que pouca gente ia para lá do Brasil. Eu fui, fiz um baita barulho, agora vários influenciadores estão indo. Eu acho isso legal, mas a galera não pegou os dois juntos. Graças a Deus eu consegui pegar. Então o Buffett está se aposentando. Talvez eu faça um vídeo explicando aqui algumas questões sobre o Buffett específicas, algumas questões, mas era importante começar o vídeo fazendo essa homenagem a ele. Quem me acompanha aqui viu que eu tive lá em 2023. Sobre o mercado, semana muito positiva, vários indicadores indo muito bem, Ibovespa, IFIX, dólar, Nasdaq, não dá para reclamar. Não seja mal agradecido, hein? Já tivemos semanas muito piores do que isso daqui. Então dólar fechou a semana em queda, Ibovespa em alta, mesmo que discreta. Então subiu um pouquinho. Ah, mas foi só 100 pontos, 200 pontos. Não interessa, poderia ter caído. Então agradeça que estamos em 135.134 pontos. Porra, ficamos aqui anos nos 100 mil pontos, anos nos 120 mil pontos. Cara, agora 135 mil. Acho que tem potencial para 150, até mais. Mas é melhor até ir subindo de forma saudável, lembrando que tem que tem uma porrada de coisa ruim para acontecer no meio do caminho. Então esse patamar tá até razoável. O dólar também teve uma semana muito boa, caiu para 5,63. Vocês sabem que eu tô nesse processo aqui nos Estados Unidos. Essa semana eu fechei a casa, dei um sinal e já peguei um câmbio bacana. 5,6 alguma coisa. Porra, já pensou se fosse há 2, 3 semanas atrás em 6,10? Então eu tô feliz. Espero, por favor, que o dólar continue nesse patamar. Mais uns 30 dias já vai resolver a minha vida. Criptomoedas também foi uma ótima semana. Olha quanta coisa indo bem. Então o Bitcoin avançou, tá mirando ali os 100 mil dólares. Tomara que chegue. Abril foi um bom mês. O Bitcoin subiu quase 15%. Então foi um baita mês em abril. E o nosso amigo da MicroStrategy, o Michael Saylor, comprou mais Bitcoin, mais de 1 bilhão de novo. Esse cara que não para de comprar Bitcoin, virou uma grande baleia de Bitcoin. Depois a gente pode discutir se isso é bom ou não para o mercado, se é saudável ou não, mas toda vez que o Bitcoin cai, esse cara vai lá e compra mais Bitcoin. Ele sabe o que ele está fazendo por enquanto. Eu sei que o valor que vocês querem é 150 mil dólares. Eu também até postei esse meme aqui brincando outro dia que eu estou esperando os 150 mil dólares. Mas por enquanto ele está ali na faixa dos 97 mil dólares. E as altcoins também se equilibrando. Elas acompanham muito o Bitcoin. Então não acho que dê para reclamar. Ibovespa, 135 mil. Bacana. Dólar abaixo de 5,70. Bitcoin, 97 mil dólares, querendo chegar nos 100 mil dólares. Porra, não tem que reclamar. Ah, mas o ouro caiu um pouquinho. Tudo bem, a gente vai ver o ouro aqui. O ouro teve realmente uma perda na semana. No último dia da semana ele caiu um pouquinho, mas em geral continua subindo. Em 30 dias está muito bem, em 6 meses está muito bem. Foi o segundo melhor investimento do mês, só perdeu para o Bitcoin. Então quem tinha ali Bitcoin e ouro não pode reclamar. A Ibovespa também subiu no mês passado. O que caiu é bom pra gente. Então em abril o petróleo caiu 15% por todo o risco de recessão, guerra cambial.
Então, o que subiu foi bom e o que caiu também foi bom. Se você quer entender mais do mercado de petróleo, como é feito inclusive aqui nos Estados Unidos, eu já recomendei para vocês 400 vezes essa série, tá na tela aí, Landman, vocês podem assistir, tem na Amazon Prime, se eu não me engano, ou é Amazon Prime ou é Apple TV, eu acho que é Amazon Prime. Com essa série aqui, vocês vão se divertir e aprender bastante sobre o mercado do petróleo, que tá na casa dos 61, 62 dólares, que é baixo, não é bom para os produtores. Sempre que chega nesse patamar, pinta alguma guerra. Irã, Arábia Saudita, Rússia, os caras vão ali e organizam alguma guerra, porque o ideal é acima dos 70 dólares. Para a inflação mundial, esse número aqui é muito bom. Se ficar em 60 dólares, tá ótimo. Destaques da semana, antes da gente falar dos 100 dias do Trump, eu gosto de começar pela Argentina. Eles estão dando a volta por cima. O dólar lá, inclusive, agora, o oficial e o paralelo, tem a menor diferença desde 2019. Então, quando o Milei soltou o câmbio agora está voltando à realidade. Não dá para você ter uma diferença gigante entre o oficial e o paralelo. Essa diferença vai ser sempre uma distorção do mercado. Então não adianta, tem oficial assim, paralelo assado. Se a diferença é grande, é porque tem alguma cagada. O Milei tá indo muito bem? Eu acho que tá. Mesmo assim, olha o que aconteceu, a avaliação dele caiu 5 pontos em um mês. Os preços estão elevados, o custo de vida, medo da corrupção voltar com muita força na Argentina. Então o custo de vida na Argentina está pesando, ou seja, a inflação está pesando no Brasil, pro Nine também, está pesando pro Trump aqui nos Estados Unidos e pesou muito pro Biden, foi um dos motivos que fez com que ele perdesse as eleições. Então, inflação pesa demais. Pesa demais numa eleição. Pesa até mais do que outras cagadas que os presidentes fazem. Ainda sobre a Argentina, teve um terremoto muito forte no sul do Chile, sentido na Argentina, mas a princípio, pelo que eu vi, não gerou nenhuma tsunami. E se você quiser investir na Argentina, agora é possível fazer até na B3. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, produção me cobre. Nós temos o primeiro ETF exclusivo de empresas argentinas sendo negociado na B3, pelo que me parece, é uma BDR, é um BDR de ETF argentino. Então depois eu vou gravar um vídeo, explicar bonitinho o que é, o que não é, mas olha que bacana, no Brasil você pode investir já na Bolsa Argentina. O mundo está cada vez mais conectado, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, até é um dos motivos que me trouxe aqui para os Estados Unidos, que eu estou abrindo o escritório, estou abrindo o estúdio, vocês vão saber de tudo depois, porque daqui vai acabar virando um quartel-general das empresas de mídia e financeiras que vocês vão conhecer para atuar no restante do mundo, porque está tudo conectado. Daqui a pouco nem a língua, português, inglês, espanhol, hebraico, nem a língua vai ser uma barreira. Então você aí do Brasil já pode investir em empresas argentinas, não é uma recomendação, pelo amor de Deus. Já na Europa é aquele trem fantasma sem fim, tivemos um apagão generalizado afetando Portugal, Espanha, Itália, França no início da semana, um mistério, cada um falando uma coisa, ninguém sabia o que estava acontecendo, isso gerou uma grande insegurança, a energia começou a voltar aos pouquinhos, então a gente começou a semana, muitos amigos mandando mensagem, França com medo, mas Portugal e Espanha, parece que alguns locais da Alemanha, mas principalmente Portugal e Espanha sem energia. Sem energia. E aí ficou todo mundo desesperado, um pânico nos supermercados. Cara, por uma tarde, uma manhã sem energia. Por quê? Porque a população estava com medo. E por que a população estava com medo? Porque a coisa de um mês saiu uma recomendação, vocês estão vendo, da Comissão Europeia para que a população tivesse um kit de sobrevivência em casa. E aí todo mundo se assustou. Porra, a Comissão Europeia manda, tem um kit de sobrevivência. E você fala, kit de sobrevivência é o caramba, não vou ter nada disso, tá tranquilo. Aí de repente um dia, pum, cai a energia, caiu a internet em alguns locais. Você fala, porra, não comprei o kit, deixa eu ir correndo pro supermercado, preciso comprar alguma coisa. Todo mundo se desesperou. Outro ponto, não tem dinheiro quando cai. Caiu energia e internet, você vai pagar suas compras como? E aí todo mundo ficou desesperado. Charlão, o que você acha disso? Você acha que é preciso todo mundo comprar kit, que o mundo vai acabar? Eu não acho que o mundo vai acabar, não acredito em apocalipse, não acredito em confusão, porém, eu vi que aqui nos Estados Unidos, está na tela, vende umas tais aí de umas rações. Esse pacote, por exemplo, vem com 120 porções que duram 25 anos. Olha que loucura, 25 anos. Tem também um pacote para 14 dias, vários tipos de alimentos aqui, arroz, panqueca, sucrilho. Então, para 14 dias, dura 25 anos. Então, eu não acredito em apocalipse, em confusão, em apagão. Eu não acredito em nada disso. Mas, como é um negócio barato,
eu vou comprar. Vou comprar o kit que a Comissão Europeia mandou, vou comprar rádio, pilha, gerador, já tem painel solar na casa que eu estou colocando, vou fazer um bunker, vou comprar comida, mas não acredito nessa loucura de vocês. Acho que tudo isso é uma loucura, mas eu vou comprar isso aqui. Quando chegar eu mostro no canal aqui a título de curiosidade, tá? Seguindo ainda na Europa, a Alemanha conseguiu evitar a recessão, mas o desemprego preocupa. É o que eu digo para vocês, a Europa está numa situação muito delicada. A taxa de desemprego, apesar de baixa, 6%, não ajuda muito a convivência, a quantidade de imigrantes chegando, a população revoltada com tantos impostos. Então, a sensação que eu tenho por tudo que eu vejo, os amigos que eu falo, que moram na Europa, moram ali no entorno, é que você consegue um emprego, mas você não faz dinheiro. Eu vou repetir, você consegue trabalhar, mas você não consegue fazer dinheiro. Aquele sonho que tem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, do sonho americano, o cara que vem aqui para a Flórida, começa uma empresa de construção, já conversei com vários brasileiros que estão aqui, aí o cara faz um dinheirinho, daqui a pouco ele tem $50 mil, $100 mil, $500 mil, volta para o Brasil, fica aqui. Essa ideia de vida de trabalhar e fazer dinheiro não existe na Europa. Isso é o que me passa. Se eu estiver errado, você coloca nos comentários. Não sou o dono da verdade, mas é isso que me parece. Então, Europa, tem emprego? Tem. Você vai conseguir sobreviver? Sim. Viver muito bem? Me parece que está cada dia mais difícil. Me parece a cada dia mais difícil. Pretendo ir para lá gravar alguns vídeos também. A inflação está conseguindo ficar baixa, o que até favorece a queda do juro no futuro. Mas é isso, ó, o PIB da zona do euro cresceu 0,4. Veio acima do esperado, mas é pouco, gente. Pelo amor de Deus. PIB da Alemanha crescendo 0,2. PIB da Espanha 0,6. PIB da Itália 0,3. Economia da França crescimento fraco também. Porra, é muito pouca coisa. PIB de Portugal recuando 0,5. Agora com esse apagão, então pode piorar. Olha como a situação tá difícil. Era para a Europa estar voando. Agora é um continente burocrático. A União Europeia é um grupo burocrático. Dificulta a criação de empresas. Tanto que eu sempre pergunto para vocês, se eu te desse agora $1 milhão, não vou dar, não, vou aumentar. Se eu te desse agora $10 milhões, bichão, vai abrir uma empresa de software, sistema, IA, você tem que morar em qualquer lugar fora do Brasil. Você escolheria Estados Unidos ou Europa? Para abrir um negócio, para criar um ecossistema. Eu sei que você escolheria aqui. Por quê? Lá é burocracia, não vão deixar se fazer, tem uma legislação do caramba. Então, ou você escolheria aqui ou outro lugar, Austrália, sei lá, qualquer lugar. Canadá, Israel, que tem um polo gigantesco, um ecossistema de startup muito grande. O Waze foi criado lá, Pendrive foi criado lá, várias empresas foram criadas lá. Você escolheria um lugar com um ecossistema muito bom. Então, eu sinto que a Europa passa por isso. Tem emprego, você sobrevive, mas não vive muito bem. As bolsas até andaram um pouquinho por causa do avanço das conversas ali com Trump, todo esse problema. E pode ser que a Europa feche um pacto comercial com Trump. Já ofereceram 50 bilhões de euros. Eles estão ali negociando. Então, com a Europa está sendo feita uma boa negociação a princípio. Já com a China é outra história. A China segue sofrendo. O Xi Jinping está ali brigando para tentar manter esse crescimento, ainda mais com o impacto das tarifas. Estão adotando leis para reforçar o setor privado em meio à guerra comercial, porque eles precisam desse setor privado. E as empresas chinesas estão registrando queda no lucro pelo segundo ano consecutivo. Quer dizer, não tem a ver só com as tarifas. Piorou? Piorou. Mas temos uma queda nos lucros pelo segundo ano consecutivo. Ano passado não era o Trump. Então o que está derrubando a economia chinesa aqui não é o Trump. É um problema generalizado que também impacta a Europa, impacta o Brasil. Vocês sabem qual é a verdade que eu estou cada vez mais percebendo? A saída do Covid foi muito difícil. Durante o Covid, os governos imprimiram muito dinheiro, deram grana, tentaram salvar ali a população no formato deles. Não estou dizendo se eu concordo ou não. Muito dinheiro injetado, inflação subiu, imóveis caros, carros caros. E aí está uma confusão a economia mundial. Às vezes eu fico pensando que precisa de uma crise grande para os ativos voltarem para um patamar saudável, tá? Depois a gente pode discutir isso num vídeo. Então, as empresas chinesas, voltando aí à produção, olha só, empresas chinesas registram queda dos lucros pelo segundo ano seguido. Não é culpa do Trump o problema na China. China que está avaliando negociações comerciais com os Estados Unidos. Eu tenho certeza que nos bastidores eles falam. E para encerrarmos a China, eles estão isentando discretamente cerca de 1/4 das importações dos Estados Unidos. Existem conversas nos bastidores. Indo para o
Brasil, o nosso país que todo mundo ama, IGPM surpreendeu subindo 0,24, então a gente sabe que a inflação está subindo, os alimentos estão muito caros, os brasileiros já estão buscando os atacadistas para tentar driblar toda essa alta, tomate caro, cebola caro, carne caro pra cacete, ovo um absurdo, e eu acredito que o juro vai subir. Então o Galípolo já confirmou que vai manter alta, talvez uma alta menor do que nós tivemos, vai ter a reunião aí dia 6 e 7, eu devo fazer lá e vou avisar para vocês, mas o juro vai subir de novo. Não dá. As empresas estão esmagadas. De um lado a inflação e do outro o juro. Não dá para conviver assim. Não dá. Inflação, juro, inflação, juro, inflação, juro. Você não toca um negócio. Por isso tanta falência. Tá demais. A margem sumiu. Vão imaginar, até pode colocar nos comentários, quem tem aí. Vão imaginar que você tem agora um restaurante de comida. Comida aquilo. Você tem aí. Agora, você é dono de um restaurante de comida aquilo. O alimento tá subindo pra cacete. Todos os clientes entram no seu estabelecimento. Pô, tá caro o quilo, hein? Tá caro o quilo, tá caro o quilo. Eu vou comer só em casa, não vem mais aqui. Aí você não repassa o aumento. Você tá se ferrando. Então, a tua margem já foi, cara. A margem já foi há muito tempo. Não existe mais margem. E o juro está subindo. Não estou vendendo susto. Eu estou falando de realidade do mercado que eu entendo. Está muito difícil ter um negócio no Brasil. Está muito difícil. Quem tem um negócio me conta aí. A não ser, você tem um partido político, alguma coisa. Tá do caralho ter um negócio desse. Tá muito bom. Ah, Charlão, eu criei uma empresa aqui que ajuda a tirar dinheiro de velhinho no INSS. Porra, meu irmão. Tá bombando. Aí tá bombando. Agora, um comércio, um restaurante, uma indústria, está muito difícil. Ainda mais que o juro vai subir de novo. Então nós teremos a reunião, a alta do juro vai provocar um custo extra de 126 bi para as empresas e não necessariamente esse juro vai para os bancos, cuidado, os balanços vão ser pressionados das empresas. A dívida do Brasil também está subindo muito e é ruim. Você tem um juro elevado para segurar uma dívida dessa, é muito caro carregar. E o desemprego subiu. O desemprego que vinha caindo subiu. Não vou ser injusto com o Lula, ele sobe mesmo essa época do ano, tanto que para o patamar agora de 7% é o menor para essa época do ano. É o menor patamar da série histórica para essa época do ano. Então o que eu digo para vocês, gosto do Lula? Não. Gosto do Haddad? Não. Mas não vou ficar mentindo o número. Então, o desemprego, essa série histórica aqui, a gente está no menor patamar para essa época do ano. Mas é aquela história da Europa. Adianta o cara estar empregado, ganhando um salário, mas as coisas não param de subir de preço, está tudo disparando, juro disparando, uma cagada do caramba na economia do país. Então isso também é um ponto muito importante. E outra cagada do Brasil é o déficit das estatais, que não para de subir. As estatais já deram lucro, porque tem muita gente, a estatal sempre deu prejuízo. Não, senhor. Nós ficamos aqui, 4 anos com estatais dando lucro. E agora é que o negócio está dando prejuízo. Esse é o grande ponto. Dava lucro. É possível dar lucro. O Correio pode dar lucro. Eu acho que deveria privatizar. Quem acha isso também pode me colocar aqui. Mas, em sendo do governo, tem que fazer o negócio dar dinheiro, pô. Tem que fazer o negócio dar dinheiro. E a última notícia do Brasil aqui, que agora eu queria dar minha opinião mesmo, talvez tome uns 30 segundos essa notícia, é que do nada, a gente estava lá durante a semana, aí vê um roubo de velhinho, vê uma corrupção. Até aí tudo bem, isso sempre acontece. Mas do nada vieram com uma novidade que teríamos uma tal de uma camisa nova da seleção para a Copa, que seria vermelha, cara. Que seria vermelha, foi uma loucura, só se falou nisso no dia. 2 dias depois fizeram uma pesquisa e 90% das pessoas pesquisadas rejeitaram a camisa. Obviamente, os internautas associaram a camisa com o PT. É óbvio que associaram com o PT. E aí tem gente falando, fizeram isso, não vai existir essa camisa, mas jogaram só para fazer um teste. Eu acho bacana, porque quem é de centro e de direita vai usar a camisa amarela, quem é de esquerda vai usar a vermelha. Você acha bacana, meu filho? O que vai acontecer no estádio? Gente de amarelo, gente de vermelho, aí a PM tendo que dividir no meio, torcedores de vermelho, torcedores de amarelo. Mas isso é justo? Para com isso, cara. Isso é só pra polarizar, só pra polarizar. E tem mais, hein? A camisa que eu vi circulando me parecia com preto e vermelho, que poderia lembrar o Flamengo também. Então, a camisa de um país ser parecida ou um simulacro da camisa de um time é muito complicado. Então é partido, é time de futebol,
Daqui a pouco vão criar uma camisa aí, ó, com Che Guevara vermelha. E por que não, se vão criar uma camisa vermelha, uma preta? Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma camisa seleção. Botei, tirando a camisa amarela, qual seria uma cor bonita e como seria uma camisa bonita? E a inteligência artificial me voltou com essa camisa preta com a faixa branca aqui e a logo da CBF, o emblema aqui, as estrelas do Brasil campeão, botou até a logo da Nike. Então por que não uma camisa preta e branca? Hã? Vamos botar uma camisa preta e branca, muito bonita, aliás. A faixa também ficou muito legal. Se a inteligência artificial fez, é porque deve ser um bom negócio. Então, meu amigo, essa altura do campeonato, roubando velhinho, Yanomami com problema, Amazônia em chamas, não estão tirando o petróleo que deveriam tirar lá em cima. O país uma bagunça. Falar em mudar a camisa para vermelho tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não sei se isso aqui também, numa boa, não é para desviar a atenção da história do dinheiro dos velhinhos que roubaram. Acho que 6 bilhões, né? Roubar dinheiro já é feio. Roubar de velhinho, roubar dinheiro da aposentadoria, o maluco que de repente ficou sem dinheiro para comprar remédio. Vocês já pensaram nisso? Que pode ter alguém, provavelmente, que ficou sem dinheiro e aí não teve dinheiro para comprar remédio. Pressão, colesterol. Eu não tô nem falando uma Tadala, que também é saúde pública, Tadala. O velhinho lá, 60, 65, porra, também tem direito a isso. Também tem direito a isso. Mas e a pressão e o colesterol? Vai ficar sem o dinheiro porque roubaram? Será que esse lance da camisa vermelha não foi uma cortina de fumaça dessas? Tipo, meu irmão, joga uma bomba dessa lá pra parar a discussão do dinheiro dos velhinhos sendo roubado. Pode ser. Eu acho que isso pode ser. E também saiu uma notícia aí de que o vício em apostas só tá aumentando, que tem a ver também um pouquinho com futebol. Depois a gente fala sobre isso. Agora eu queria falar com vocês sobre os Estados Unidos. A economia aqui tá começando a desandar. Eu preciso falar dos 100 dias do Trump. Eu vou correr. Vai demorar no máximo 2 minutos. Antes, é óbvio que eu queria lembrar todo mundo que se você quer aprender a investir nos Estados Unidos com quem investe, entre na minha comunidade. Você vai pagar $5,97 por 1 ano e você terá acesso a todos os meus conteúdos lá dentro. O Isaac colocou lá, pela primeira vez atingir R$100 de proventos, tá ganhando dinheiro. O pessoal tá conseguindo aprender. O Thiago botou, ó, tô completando 3 anos na comunidade, comemorando a marca de 30 mil em dividendos recebidos ao longo dessa jornada. E por último, o Matias publicou essa semana lá na comunidade que recebeu dividendos da BB Seguridade. Então, para quem não sabe, além de ter todos os cursos lá que eu faço dentro da comunidade, você vai acessar por 1 ano, tem uma aba comunidade onde a galera pode trocar ideia, trocar informação. Então você não vai se sentir sozinho, entre lá na minha comunidade. Voltando para os Estados Unidos, a economia está realmente desandando. O PIB contraiu 0,3 no primeiro trimestre. Olha o problema se formando, olha a recessão se formando. A inflação pode ser um problema, a depender do impacto das tarifas, e por isso a confiança do consumidor está no menor nível em 5 anos, justamente quando o Trump completa 100 dias. Charlão, por que falar agora de 100 dias do Trump? Porque aqui nos Estados Unidos, 100 dias é um marco de governo. Acho que no Brasil também, em outros países do mundo, mas aqui é um negócio sério. Com 100 dias, você já pode tirar a primeira fotografia do governo. Não o vídeo, não o vídeo de como tá, mas a primeira fotografia. Pá! Como é que está o governo? E no momento, a popularidade do Trump caiu. Então, quando a gente olha os 100 dias dele para os 100 dias dos outros presidentes, a situação está já complexa para ele. A popularidade caiu, é a menor em 80 anos a aprovação para um presidente nos primeiros 100 dias. Eu acho que tem culpa dele. Eu sei que vocês já vão pensar. Agora já vai ter gente assim, pronto. Lá vem lá o Charlão passando pano. Pronto, vamos criar o quadro aqui, Charlão passando pano no YouTube. Eu sei que vocês vão pensar que eu vou passar pano, mas eu não vou passar pano. A única coisa que eu queria deixar claro aqui é o seguinte. Eu sei que o Trump errou e vem errando em algumas áreas. Mas, assim como fizeram no Brasil e como fazem em outros países, a mídia, grandes conglomerados, artistas tentam colocar governos que não são de esquerda como algo sufocante. Então não é que eu esteja passando pano, tá? Mas tudo relacionado ao Trump parece muito maior. Então essa imagem aqui é meio que eu imagino que aconteça. Muitas pessoas ficam em pânico, pânico total. Eu vou dar um exemplo do Bolsonaro. Quando o Biruliro era presidente no Brasil, Bolsonaro anunciou
anúncio de queimada todo dia, queimada. O Brasil tá pegando fogo, não vai sobrar nenhuma floresta para os nossos netos. Cara, as pessoas desesperadas. Os Yanomamis estão morrendo, não vai sobrar índio no Brasil, absurdo, não sei o quê. A dengue tá não sei o quê. Então, o sujeito que assiste a uma TV normal ou segue alguns artistas, ele se sente sufocado. Volto a dizer, eu não estou passando pano. O que eu tô dizendo é, qualquer governo de direita que entrar no Brasil, por exemplo, na próxima eleição, vai sentir isso. Então, na época do Bolsonaro, se falava o tempo inteiro dos Yanomamis. Como é que estão os Yanomamis aí, meu irmão? Fala aí. Então, não é que eu esteja passando pano, mas como é que estão os Yanomamis? E o fogo na floresta? E a dengue? Quantos milhões de pessoas com dengue aí abandonadas? Cadê a vacina da dengue? E aí? Então, candidatos e governos de direita sofrem muito com essa tentativa de sufocar as pessoas. Mas eu confesso que ele está errando em alguns pontos. E no final do vídeo eu vou falar o que mais me incomodou nesses 100 dias de governo dele, que eu tô assistindo muito por aqui. Ele começou a campanha de deportação em massa, a imigração já começou a reduzir, tem menos gente pulando a fronteira do México. E um ponto que muita gente não sabe. Se eu saísse com o meu microfone no meio da rua perguntando quem deportou mais gente nos últimos anos, todo mundo falaria Trump. Todo mundo. Mas quem foi que realmente deportou? Tá aí, o Obama. Então o Obama, legalzão da galera, Obamão da massa, é o grande deportador da história americana. Mas todo mundo acha que é o Trump. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Então, não é que o Trump não deportou ou deportou de forma errada, é que a mídia seleciona as notícias e sufoca as pessoas. Então, vamos falar em deportação? Vamos. Então, quer falar em deportação é Obama. Ele foi o grande deportador da história. Então, nessa área de deportação, o Trump nem fez muito ainda. Acho que vai fazer. Se eu continuar falando muito, essa estatística até pode me pegar, mas eu não vou passar pano. Em relação à guerra, o Trump está apresentando um plano. É possível que ela acabe nos próximos dias, tanto que os Estados Unidos estão fazendo um acordo para aquelas terras raras para a exploração de minerais na Ucrânia. Pode ser que saia alguma coisa, mas o que pegou mesmo não foi a guerra, não foi a deportação. Eu acho que estava tudo indo bem ou parecendo que ia bem até aquele fatídico dia. Vocês lembram? Dia da libertação. Aqui, meu amigo, o negócio pegou. Naquele dia onde o Trump anunciou as tarifas, que até isso tudo derrubou as bolsas, ali eu acho que a popularidade dele começou a cair. Então ele teve que recuar em relação aos smartphones, aos computadores, ele teve que recuar em relação à tarifa de automóveis, ele teve que recuar em tudo, e mesmo assim ele subiu a tarifa para a China. Ele está tentando ter alguma receita em relação à tarifa, mas acho que no final ele tem algum outro plano. Mas o resumão de tudo é que em 100 dias ele abalou demais os mercados, cortou gastos e brigou com muitas instituições, muitas que eu até concordo que ele esteja brigando. Mas ele está perdendo apoio, principalmente por causa da economia. Está propondo aí alguns cortes que eu também concordo. O dólar está caindo, mas não é nada muito assustador na minha opinião. O que pega para o americano é isso. É a bolsa de valores, são os imóveis. Os americanos, eles investem muito na bolsa. Eles têm muitos imóveis. Eu acabei de comprar o meu primeiro agora. Minha meta é ter uns 5 aqui. Então, lá na frente, para mim vai fazer muita diferença. Hoje a bolsa faz um pouquinho. Mas pro americano raiz, queda na economia, queda na popularidade. Então, as tarifas, na minha opinião, abalaram muito o governo Trump. As tarifas, até ali, estava tudo indo, Bitcoin subindo, estava tudo indo bem. Esse lance das tarifas é que pegou demais na veia da economia. Então, o resumo dos 100 dias: corte de gastos públicos para reduzir a dívida, ok. Imigração e deportação, ok. Política econômica, ok. Eu acho que dentro da política econômica, sem as tarifas, ok. Retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris e outras coisas, também acho que tá ok. A questão é alta preocupação do comércio com tarifas e protecionismo e incerteza em relação ao mercado financeiro. Aqui o bicho pegou. Então, nos 100 dias, eu acho que ele começou muito bem, deportando só quem era criminoso, implicando, sim, e combatendo algumas universidades que praticam coisas que eu não posso nem falar a palavra, mas são graves. Agora, o lance da tarifa é que pegou demais. A minha crítica, e eu não vou passar pano, tá, agora, é a seguinte: em termos econômicos, o que eu faria, tá? Eu iria
para cima do México e do Canadá de forma mais branda. Eu acho que ele bateu demais no México e no Canadá, parceiros importantes. Em relação à União Europeia, eu também iria de forma mais branda. É importante que os americanos fiquem perto dos europeus. Temos um cenário de guerra nos próximos 15 a 20 anos, talvez antes. Índia, é importante que os americanos fiquem próximos da Índia, que pode virar o grande inimigo da China, fazendo um contraponto ali do lado. Pode ser o que vai segurar a China de sair invadindo todo mundo. Então a minha opinião é, Trump deveria focar, inclusive a questão comercial, bater até mais forte, se fosse o caso. Na China, tá aí, a briga deveria ser Estados Unidos e China em relação a tarifas. E não com todo mundo ao mesmo tempo. Eu tô falando da economia, não tô falando de governo, que ele fez isso, aquilo. Na minha área econômica, México, Canadá, Europa, Índia, senta numa mesa e conversa. China é outra história. Agora, brigar com todo mundo ao mesmo tempo causou uma incerteza muito grande e derrubou a popularidade dele. Pode consertar isso a qualquer momento. O que precisa? Se a Índia, por exemplo, ou a comunidade europeia, se alguém pintar com um bom acordo e outros países seguirem, o Trump vai sair muito bem disso. Então, a minha opinião é, nos próximos 100 dias, ou a popularidade dele vai despencar, porque a economia vai cair, vai entrar em recessão e tal, ou acordos começarão a ser fechados e a popularidade dele vai voltar, talvez até como um herói econômico. Os próximos 100 dias serão importantíssimos e quem acompanhar o canal vai saber, obviamente, antes de tudo aqui. Então é isso. Expliquei para vocês o que está acontecendo nos 100 primeiros dias. Falei do Buffett. Teremos reunião da Selic na próxima semana aí. Então, meu amigo, numa boa, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho. Entre na minha comunidade. Eu vou deixar o QR Code aqui em algum lugar. Tem link aqui embaixo também. E me diga nos comentários. E aí, bichão? Depois de tudo que eu te expliquei, Trump está aprovado ou reprovado? Me diga nos comentários aí se gostou do vídeo, do canal. Se inscreva até.